Amigos, volte-se comigo nesta noite para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Abra comigo no capítulo de número 5, nós leremos versículo de número 39 e 40. João, capítulo 5, esses dois versículos, palavras do Senhor Jesus aqui dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Palavras tão profundas do Senhor Jesus Cristo. O título deste sermão nesta noite é uma afirmação, uma declaração: nunca serei um crente. Oh, queridos amigos, não há nada mais triste, não há nada mais comovente nas narrativas do Evangelho do que aquelas imensas, contínuas multidões que fluíam para ouvir o Senhor Jesus Cristo, Salvador, mas que permaneceram não salvas até o final de suas vidas. Ele é o Salvador do mundo, Ele estava no meio deles. Jesus Cristo está apto a salvar perfeitamente a todo homem e mulher que se aproxima de Deus por meio dele. E a cada dia Ele estendeu a sua mão àquela multidão pregando o Evangelho, e ainda assim eles não foram salvos. Mas por que isso? Está aqui: e não quereis, diz o Salvador, vir a mim para terdes vida. A multidão ouvia o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era o único que podia salvá-los, e ainda assim, incrível, eles permaneceram não salvos, terminaram as suas vidas como homens e mulheres não salvos. Bem, o mesmo pecado daqueles homens está diante de nós nesta noite, paira em nosso meio. Jesus Cristo Salvador está aqui nesta noite em nosso meio, conforme a sua palavra, o Evangelho é pregado. E você precisa somente de Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, para ser salvo. Mas talvez a razão por que você ainda não foi salvo e você não pode afirmar salvação nesta noite é porque você não veio a Jesus Cristo ainda como um pecador arrependido para encontrar nele salvação e perdão. Esse texto da palavra de Deus lida com as razões pelas quais muitas pessoas religiosas naqueles dias e muitas pessoas religiosas hoje recusam-se a vir a Jesus Cristo, recusam-se crer nele, recusam buscar, pedir dele perdão e vida eterna. E esse texto foi colocado aqui certamente pelo Espírito Santo de Deus, pelas mesmas razões, para mostrar o porquê muitas pessoas hoje em nossos dias não irão a Jesus Cristo e terminarão seus dias fatalmente, tristemente, como homens e mulheres, meninos e meninas condenados por Deus. Porque eles recusaram a Jesus Cristo, porque eles ouviram tantas e tantas vezes e fecharam seus ouvidos e seus olhos para o que Jesus Cristo disse. Bem, o Senhor Jesus Cristo responde. E talvez essas considerações breves aqui nesta noite, brevemente, te ajude se você está realmente buscando a Deus, mas te ajude a perceber porque até agora você não pode afirmar no íntimo do teu coração certeza de perdão, certeza de vida eterna. Bem, amigos, a Bíblia declara o estado da alma e do coração de cada homem. A Bíblia afirma que cada homem e mulher nascido neste mundo necessita de um Salvador. E que nós, antes de partirmos para a eternidade, nós precisamos buscar encontrar o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E a razão, declara a palavra de Deus, porque nós precisamos de Jesus Cristo, o Salvador, é porque nós estamos mortos, diz a palavra de Deus, em nossos pecados, em nossas transgressões contra a lei de Deus, e por causa disso, porque Deus é santo e nós pecadores voluntários, então nós estamos separados de uma comunhão real com Deus e seremos separados para sempre da presença dele, se terminarmos os nossos dias nessa condição, afirma a palavra do Deus vivo. A Bíblia diz que cada homem e mulher, ao entrar neste mundo, nasce morto, assim por dizer. Nós estamos mortos, mas veja, segundo a palavra de Deus, a morte de uma pessoa é representada de três maneiras. Nós estamos mortos legalmente falando diante da lei de Deus, porque nós temos quebrado na mente, no coração e em palavras a lei de Deus. Nós estamos mortos legalmente. Há também uma morte espiritual, porque nós estamos, por causa de nossos pecados, separados de Deus.
Nós não adoramos a Deus, nós não servimos a Deus como entramos neste mundo. Há inimizade em nossa mente contra Deus e por isso nós nos afastamos e garantimos permanecer longe de Deus. Assim nós estamos espiritualmente mortos em nossa alma. E há também a morte eterna, a condenação final, que é a consequência de uma vida vivida, escolhida, permanecida em pecado e a conclusão de uma vida sem o Salvador. Bem, nós estamos mortos, diz a Bíblia, legalmente, de acordo com a lei de Deus. Queridos, Adão e Eva não foram apenas os primeiros homens e mulheres que passaram a existir neste mundo. Quando eles foram criados por nosso Deus, eles receberam uma responsabilidade tremenda. Eles eram ali naquele início cabeças federais de toda a raça humana. Eles representariam nele, em Adão e Eva, estaria toda a humanidade, assim por dizer. Eles eram os cabeças federais da humanidade, representando a humanidade diante de Deus. Mas pela desobediência daquele homem e daquela mulher, toda a humanidade caiu em pecado, e assim diz a palavra de Deus, justamente que todos morreram desde então e estamos separados de Deus. Mas talvez você se pergunte, diz a palavra de Deus, que se eles desobedecessem a Deus, eles certamente morreriam. Mas talvez você se perguntem, quando eles desobedeceram a Deus, nós não lemos que eles tenham ali caído morto imediatamente. Todavia, Deus passou uma sentença de morte e de condenação sobre a cabeça deles, e logo o tempo da morte chegaria e a decomposição os alcançaria e eles deveriam partir, ainda embora não foram criados para morrer, não foram criados para partirem, mas criados para a eternidade. Todavia receberam ali naquele início, e lá somente, um arbítrio para amar a Deus e desejar a Deus e escolhê-lo também, assim como teriam esse mesmo arbítrio para rejeitar a palavra de Deus. E sendo tentados, olhando para aquela tentação, assim por dizer, eles escolheram virar as costas para Deus, e o resultado é tudo o que nós vemos em nossa volta e o que nós vemos dentro de nós a cada dia. Eles foram condenados pela lei de Deus, e a morte logo os alcançaria, e essa morte passou a todos os homens. É por isso que nós estamos mortos, condenados diante da lei de Deus. Talvez alguém poderia protestar aqui nesta noite e dizer: eu não sou responsável pelo pecado de Adão. Mas, querido amigo, você é responsável então pelo teu próprio pecado, e eu pelo meu. E a Bíblia diz, e nós sabemos, que nós escolhemos ir contra a lei de Deus em nosso coração e em nossos pensamentos, e pecar contra o nosso Deus. Assim nós iremos prestar contas ao Senhor por escolher pecar contra Deus e nos entregar também ao nosso pecado, por causa da nossa vida de pecado, porque quebramos a lei de Deus continuamente. E assim, querido amigo, o resultado de uma vida concluída sem Deus, sem Cristo Jesus, é uma condenação justa diante da lei de Deus. Algumas pessoas se enganam aqui neste ponto, porque elas olham para aquelas pessoas que rejeitam a Deus, e eu tenho ouvido muitas pessoas vindo conversar e falando isso. E algumas pessoas observam o mundo em volta, a televisão, as pessoas no ônibus, viajando, e elas olham para aquelas pessoas que abertamente rejeitam a Deus e dizem: eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, Deus não irá adicionar nada à minha vida. E elas dizem: mas eles não parecem estar mortos. Veja, pastor, como eles estão, são boas pessoas, eles cantam, eles dançam, trabalham, investem, constroem. E por isso eles descreem na Bíblia, porque a Bíblia afirma algo e eles parecem perceber algo diferente no mundo, e por isso eles rejeitam a palavra de Deus, que diz que todo homem e mulher sem Jesus Cristo está morto. Quando eles olham para as pessoas em volta e dizem: eu não preciso de Deus, Deus não irá acrescentar nada à minha vida, eu consigo sozinho, eu não preciso de Deus, nem o seu Filho amado que Ele enviou a este mundo. Bem, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que uma pessoa está legalmente morta é o seguinte: a Bíblia não quer dizer que eu e você sejamos incapazes, embora estando separados de Deus da maneira como nós entramos neste mundo, que eu e você sejamos incapazes de fazer alguma coisa, que eu e você sejamos incapazes de produzir algo, de pensar, de sentir algo. Ao final nós somos criados como homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, como pessoas inteligentes. Nós podemos construir coisas, nós somos capazes de muita coisa assim. O que a Bíblia quer dizer não é que nós estamos mortos intelectualmente ou somos incapazes de produzir algo belo, humanamente falando, ou uma demonstração de altruísmo humano. Não é isso. O que a Bíblia quer dizer, meus queridos amigos, quando afirma que uma pessoa está legalmente morta diante de Deus, é que nós estamos diante da lei de Deus, condenados,
condenados por Deus. Pense sobre um homem por um minuto que foi condenado à morte e que foi pego em seu crime, um crime hediondo, e foi julgado e foi condenado a uma pena capital. E aquele homem ele foi encarcerado e ele está esperando agora os dias da forca, ou da cadeira elétrica, ou daquela injeção letal. Ele espera aquelas semanas que devem ser cumpridas, aqueles meses. Ali está ele é um criminoso contra a lei daquele país. Ele foi julgado criminoso, condenado, e ele está preso, e ele está esperando o dia da sua morte. Em outras palavras, ainda embora ele não esteja morto ali naquela prisão, ele está legalmente morto. Diante da lei ele está morto, ele já foi condenado à pena capital. Assim ele está morto, assim por dizer, diante da lei. De maneira que se há uma eleição no país, a voz dele não será ouvida. Ele está morto. O seu voto não será contado. Se há uma revolução no país, ele permanece ali sozinho naquela cela. Se há um plebiscito para mudar algo grande no país, o seu voto não será contado. Diante da lei, ele está morto. Embora fisicamente ele esteja vivo, legalmente, diante da lei daquele país, ele está morto. Agora pense comigo. Se você visitasse aquele homem sentenciado à morte ali naquela cadeia, e chegasse próximo da sua cela, um homem que estaria esperando a execução, e você ouvisse aquele homem sentenciado cantando e dançando e pulando e fazendo planos e rindo e tocando música, ou o que quer que fosse, você pensaria que ele está louco, que ele está fora de si, ou que ele é uma pessoa ingênua, ou que por causa da proximidade da morte ele perdeu algum parafuso, alguma coisa aconteceu. Ele está pulando, ele está dançando, ele está rindo, ele está cantando, e logo vem a sua morte, a sua execução. Exatamente isso, o retrato que a Bíblia traz de homens e mulheres que rejeitam a Deus, que quebram a sua lei. Aqui está um homem e uma mulher condenados aos olhos de Deus, que no íntimo do seu coração sabe que não é justo, que não é reto diante de Deus. Ali está um rapaz, uma moça condenado diante do Senhor, e ao mesmo tempo diz a sua alma: alma, tens muito em estoque para comer e para beber, come, bebe, folga, tens muitos planos e muitos dias para viver. Meu querido amigo, você e eu estamos mortos diante da lei de Deus, mas ao mesmo triste, é tão chocante a realidade, que homens e mulheres que esperam a condenação possam ser tão leves e tão superficiais a respeito deste tema, e ao mesmo tempo tão cínicos. É por isso que todo ser humano deve vir ao Senhor Jesus Cristo, porque só nele há perdão. Veja esse versículo de número 22. E também o Pai a ninguém julga, também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Que palavras tão tremendas, não é verdade? Tão tremendas. Porque Deus deu ao Filho todo o juízo. Ele tem poder, meu querido amigo, para perdoar as minhas transgressões e o meu pecado. Ele tem os méritos, ele tem o direito e ele tem a autorização da parte de Deus para dizer: perdoado estão os teus pecados nesta noite, se somente você vier a ele em oração e pedir perdão por todos os teus pecados cometidos contra a lei de Deus. Como eu sei que eu sou um pecador, pastor, esta história soa muito abstrata, é um sermão distante de mim. Você sabe quando a tua consciência lhe acusa. Será que alguma vez você ouviu aquela voz da consciência? Quando você estava pronto a fazer algo contrário à lei de Deus, inscrita em tua mente e em teu coração, não havia ninguém por perto. Teu pai, tua mãe não estava ali, teu esposo, tua esposa, e você estava pronto a pecar, e aquela voz na consciência veio como uma sirene, uma luz vermelha acendendo, dizendo: isto é um pecado contra teu Criador. Você está transgredindo a lei de Deus. Por causa da consciência que informa sobre a nossa pecaminosidade, então nós sabemos diante de Deus que Ele é justo em nos condenar, e ao mesmo tempo a nossa alma nos diz que há um dia de prestar contas e que nós precisamos de um Salvador. Oh, meu querido amigo, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para perdoar, porque Ele cumpriu a lei de Deus. Jesus Cristo viveu sem jamais pecar,
E por jamais pecar, ele pode representar pecadores. Um dia, está aqui neste Evangelho, capítulo 8, 46, ele disse àqueles mesmos homens com que ele está falando aqui neste capítulo 5, quem dentre vós me convence ou me acusa de pecado? Ele jamais pecou, ele jamais quebrantou a lei de Deus, nem em seus pensamentos, palavras, ações, nem em sentimentos, ele jamais pecou contra Deus. E por ter vivido a lei de Deus de uma maneira perfeita e reta, e sendo Deus que se fez homem, ele tem autoridade para perdoar pecados. Bem, a Bíblia e o estado de nosso coração afirmam que nós precisamos do Salvador que Deus enviou a este mundo antes de nós partirmos. E a razão por que nós precisamos do Salvador, de acordo com a palavra de Deus, é que nós estamos mortos também de uma outra maneira. Nós estamos mortos espiritualmente. Você possui um corpo, mas você também possui uma alma. E a alma é aquela parte de nós que nos dá a pessoalidade, a personalidade. A alma é aquilo que nós somos de fato. E a alma um dia estará na presença de Deus. E a Bíblia diz que o pecado afetou a nossa alma, corpo, mente, coração, afeições, cada departamento de nossa alma. Você já ouviu isso aqui tantas vezes. E é por causa disso, meu querido, por Deus ser santo e nós pecadores, que nós precisamos de um Salvador, de Jesus Cristo Senhor, porque em nossa alma nós estamos mortos espiritualmente. Versículo de número 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Salvador, e não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Essa é a segunda razão declarada na palavra de Deus. Eu sou morto espiritual no momento em que eu entro neste mundo. Em minha alma eu estou morto, ainda embora eu estou falando com você, ainda embora na segunda-feira eu esteja no trabalho. Meu querido amigo, entenda esta verdade da palavra de Deus. Como nós não estamos prontos para entrar na presença de Deus, o Criador, porque nós estamos mortos e seremos condenados por Deus um dia. É por isso que você e eu, nós necessitamos de Jesus Cristo, Salvador. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus Cristo afirma em 1 João capítulo 5, versículo de número 12, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. João capítulo 20, versículo 31. Para que crendo tenhais a vida em seu nome. Talvez você tenha ouvido essas palavras muitas e muitas vezes. Isso se soou no teu ouvido como um sermão sendo repetido muitas vezes. Eu espero nesta noite, confiado em Deus, que essas palavras passem e penetrem a barreira do cinismo e da frieza e de alguma maneira alcance o nervo da tua alma, porque não há outra maneira. E se o Espírito de Deus não tomar essas palavras nesta noite, você permanecerá na mesma condição e no mesmo estado. Não há algo maravilhoso na minha pessoa nem em qualquer pregador, são as mesmas palavras pronunciadas da palavra de Deus. Eu confio no Senhor que Ele irá tocar no seu coração, mas você precisa atentar para isso nesta noite. Há uma morte eterna, meu querido amigo. Há uma morte legal diante da lei de Deus. Há uma morte espiritual porque nós somos devedores. Nós estamos separados de Deus como entramos neste mundo. E há uma morte eterna, que é uma morte por vir, uma condenação. Cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali naquela multidão ouvindo o Senhor Jesus Cristo estava andando debaixo da sombra da morte. Porque a palavra de Deus afirma que não há nenhum homem justo diante de Deus, não há nenhuma mulher justa diante de Deus, não há ninguém que possa se recomendar a Deus. Alguns daqueles homens e mulheres naquele dia sabiam muito bem disso, e eles sentiam a sua condenação. E talvez você saiba o que eu estou dizendo aqui, e talvez você sinta a tua condenação em teu coração, mas outros não sabiam e não se importavam com isso. E tudo o que desejavam do Senhor Jesus Cristo era um benefício. Eu me pergunto em que classe você está nesta noite. Eu estava na primeira classe por muitos anos. Eu sabia do meu estado, eu sentia o meu estado, mas havia alguma força muito grande dentro de mim, que quando eu terminava de ouvir a mensagem no domingo, tendo crescido numa igreja,
eu virava os olhos, eu saía pela porta e eu sentia um grande alívio, que tudo aquilo tinha acabado e eu não precisava mais pensar sobre a minha condenação. E de alguma maneira, quando o Espírito de Deus falava ao meu coração, às vezes eu me sentia ofendido, porque eu me sentia debaixo da luz de Deus e de um holofote de Deus. Era como se Ele estivesse apontando o dedo sobre mim, e no meu coração orgulhoso eu não queria ouvir aquela mensagem, e eu queria me afastar dali para nunca voltar, porque eu me sentia no foco da luz de Deus. Mas eu sempre voltava, porque aquela necessidade nunca parava, e ela nunca irá cessar dentro de você. Uma necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, de vida eterna, diz o Salvador. Mas, queridos amigos, diz a palavra de Deus que aqueles homens não ouviram. Onde você se encontra nesta noite, eu te pergunto? A Bíblia diz que o pago, o final de uma vida de pecados é a morte, o que significa dizer separação de Deus. É por isso que há uma morte eterna vindo em nossa direção. Na mão de Jesus Cristo há perdão, meu querido amigo. Nas mãos do Salvador há perdão, se você vier e buscar da mão dele. A Bíblia afirma isso. Ele veio a este mundo, ele sofreu, ele morreu, para que Ele pudesse oferecer mesmo hoje, no final dos tempos, aos últimos homens e mulheres, em uma geração como essa, o mesmo perdão que Ele ofereceu àquela multidão e que muitos têm recebido ao buscar de sua mão. Ele é poderoso, Ele oferece segurança. Você crê nisso? De que maneira essas palavras entram em tua mente? Às vezes pessoas ouvem a palavra de Deus e o pregador está falando com elas, quase que dizendo o nome delas, mas elas ouvem aquela mensagem como se o pregador estivesse do outro lado de uma tela da televisão, distante deles. Eu não posso lhe converter, eu não posso fazer com que essas palavras cheguem à tua alma, a menos que você deseje nascer de novo, a menos que você venha pessoalmente em tua alma ao Senhor Jesus Cristo, porque nele há vida legal em Jesus Cristo, porque há perdão em Jesus Cristo, e nele, diz a palavra de Deus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados, das ofensas, segundo a riqueza da sua bondade. Que palavras! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,19. Quando Jesus Cristo viu a fé dele, diz João 5,20, disse: amigo, os teus pecados estão perdoados. Há vida em Jesus, a vida legal, a vida espiritual e a vida eterna garantida para qualquer pessoa que busque dele esta vida. A vida espiritual, porque além de perdoar, Jesus Cristo dá vida na alma. Meu querido amigo, vida eterna não se refere apenas à continuidade de uma vida. Vida eterna tem a ver também com a qualidade daquela vida. Vida eterna se refere a conhecer a Cristo e a ter a sua vida transformada por Ele, e experimentar algo que você nunca experimentou em termos de existência humana, comunhão com o teu Criador, poder orar a Ele, saber que Ele te ouve do céu, o mesmo Deus que trouxe à existência toda a estrutura atômica do universo e criou os anjos, saber que eu, pequeno eu, as minhas orações são ouvidas, e Ele me guiará, e Ele me guardará, e Ele me preservará nesta vida até o final. Isso é vida eterna. Jesus Cristo compara esta vida eterna como uma fonte que de repente nasce na terra e começa a jorrar e trazer vida em todo lugar. Essa é a vida que é dada pelo Salvador. Ele perdoa as tuas transgressões e Ele te dá vida na alma. A vida em Jesus Cristo, uma vida que pode ser experimentada aqui nesta jornada, uma vida que começa aqui e uma vida que segue para a eternidade, diz a palavra de Deus. Vida eterna, vida no Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em João 7,31, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de seu ventre. A Bíblia diz que essa é uma vida escondida, Colossenses 3,3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, uma vida escondida no ser interior, uma vida que começa aqui, Cristo vivendo, habitando em você pelo seu Santo Espírito. A vida também eterna, vida eterna no Salvador, porque Jesus Cristo, Ele próprio, é Ele quem irá te ressuscitar naquele dia. Ele irá falar e você subirá, se você o buscou nesta jornada. Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu, diz o Salvador, o ressuscitarei no último dia. Será que essas palavras não te comovem? Elas me comovem, porque eu posso olhar agora para frente e saber que o túmulo não irá me segurar, que o túmulo não irá me manter ali. É tão triste, nós vamos a um cemitério, a um funeral, e a comoção, e a morte engoliu mais uma pessoa, e a alegria de tantos na família, mas quando você lê essas palavras, você pode ter certeza que a morte será apenas uma passagem, uma mudança de endereço, a vida em Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida, e Ele irá te ressuscitar, se você vier a Ele ainda em vida neste mundo, nesta jornada. Queridos, que palavras tão belas do Salvador: vida completa em Jesus, perdão de pecados diante da lei de Deus, vida espiritual em comunhão com o Senhor, e a esperança e a certeza de um dia abrir os olhos na presença do teu Criador. Você precisa dele nesta noite, da pessoa do Senhor Jesus, dele próprio. Mas por que você não veio a Jesus Cristo então ainda até hoje? O versículo de número 39 diz: examinais, que significa dizer, vocês estão examinando já. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus Cristo. Observe agora, é chocante. Ainda embora vocês examinam as Escrituras, ela fala de mim, não quereis vir a mim para terdes vida. É remarcável, não é chocante, meu querido amigo, que o Senhor Jesus Cristo dá apenas uma única razão, porque aqueles homens e mulheres diante dele, e muitos hoje aqui nesta assembleia, nesta congregação, nunca irão ao Senhor Jesus Cristo. Uma única razão é dada aqui. Essa é a mesma razão de ontem, de hoje e até o final. Isso deveria nos surpreender, não é verdade? Está tudo aqui. E não quereis, diz o Salvador, vir a mim para terdes vida. Perceba comigo. O Senhor Jesus Cristo não diz: você ainda não veio a mim porque não há perdão em minha mão para você. Não há nenhuma medida de graça de meu Pai dada a mim para que eu dê a você. Ele não diz isso. Ele não está dizendo isso. Ao contrário, ele diz a eles que a razão por que eles não iam, e a razão talvez porque você tem protelado e resistido, está aqui neste versículo 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. O fato de aquelas pessoas estarem até aquele momento separados de Jesus Cristo, separados de Deus, o fato de você ainda permanecer sem poder afirmar certeza de vida eterna, não era tanto a culpa do entendimento deles ou falta de entendimento, nem a sua culpa por falta de entendimento do caminho de salvação, nada disso. Mas porque, diz o Salvador, não quereis vir a mim para terdes vida. No versículo 39 ele diz: vós examinais as Escrituras e não quereis vir a mim. Eles examinavam a Bíblia noite e dia. Eles conheciam muito da Bíblia. Eles eram pessoas altamente religiosas. E talvez esse seja o teu caso nesta noite. Você examina a Bíblia. Você é uma pessoa que se esforça para estar no culto. Você vem à igreja, mas você até hoje não veio ao Senhor Jesus Cristo, a Ele, em arrependimento e fé. Os judeus daqueles dias pensavam que eles tinham algo em sua mão com que eles poderiam barganhar com Deus pela vida eterna. Eles tinham conhecimento da lei de Deus e eles tinham a prática das cerimônias. E eles pensavam que poderiam estar seguros do céu baseado naquilo que eles performavam em termos de religião. Será que há alguém aqui nesta noite que, como eu no passado, de alguma maneira se apega a este sentimento, a esta ideia de que porque você faz o teu melhor como uma pessoa religiosa, um cristão,
de que porque você vem à igreja às vezes, e mesmo durante a semana, quando você lê a Bíblia, você tem alguns sentimentos ao ponto de chorar, e bons sentimentos, que você poderá de alguma maneira trocar estas coisas pelo perdão de Deus e a vida eterna. Você se encontra no estado em que eu me encontrava, e no estado em que essas multidões se encontraram um dia na presença do Senhor. Eles ouviam a palavra de Cristo, mas dentro deles eles diziam: eu tenho o meu colete salva-vidas, eu tenho a minha religião, eu não descreio, eu tenho um batismo, eu tenho pais crentes, eu tenho um histórico de ir na igreja, eu tenho coisas que eu já fiz. Se este é o teu caso, você nunca irá à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque você já tem em tuas mãos certas coisas que você acha que te dará segurança eterna. Este é um perigo, querido amigo, e é um perigo que cerca, sobretudo, amigos que cresceram no lar evangélico ou que desde muito cedo têm vindo à igreja. Você conhece muito da palavra de Deus e já ouviu o evangelho muitas vezes, e houve momentos talvez em que a palavra de Deus foi tão funda em seu coração que você mexeu para trás como se Deus estivesse falando com você, e Ele esteve. Mas ao mesmo tempo você segurou e se apegou àqueles sentimentos e àquelas ideias. Eu já fui batizado, eu estou na igreja. E você não parou para olhar o estado do teu coração, o estado da tua alma. E por isso você nunca foi a Cristo Jesus. Muitas das palavras e dos ensinos você tem, muito da teologia você conhece, mas você não foi ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? É trágico ouvir isso, mas este é o diagnóstico do Senhor Jesus Cristo, e Ele dá uma única razão: e não quereis vir a mim para que tendes vida. Será que isso soa duro nesta noite? Será que isso soa severo nesta noite? Eu preciso colocar nestes termos, porque o Senhor coloca nestes termos. Agora, meu querido amigo, Jesus Cristo poderia ter mencionado outras razões porque eles não iam a Ele em arrependimento buscando. Por exemplo, Ele poderia ter falado sobre os decretos de Deus, que a razão porque eles não iam a Jesus Cristo, a razão porque vocês não vêm a mim, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele poderia ter dito isso. Isso seria verdade. Ele poderia ter dito o seguinte: a razão por que vocês não vêm a mim é porque crerão todos aqueles que foram destinados para a vida eterna, e isto é verdade, está na palavra de Deus. Ele poderia ter dito isso, porque isso é verdade, e ele poderia ter mencionado isso com razão, mas é incrível, e aqui nós lançamos fora filosofias e teologias que não se adequam à palavra de Deus. Ele não fez isso. Ele não disse: vocês não vêm a mim por causa dos decretos de Deus, vocês não vêm a mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas ele diz isso aqui e é chocante, deve ser perturbador para você: não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo poderia ter dito também que eles não vinham a Ele porque eles estavam mortos em delitos e pecado, e o morto não pode andar em direção a Deus. Ele poderia ter mostrado a eles, num relance, a dureza dos seus próprios corações, que a sua vontade, que a sua mente está morta espiritualmente. E ele poderia ter mostrado também a eles que o diabo os domina, e que eles estavam mortos, enterrados em cima deste caixão e deste túmulo. Há uma lápide grossa chamada Lei de Deus, pesada, eles mantendo dentro do túmulo, e sentado sobre esta lápide há um diabo que não deseja que você ressuscite. Ele poderia ter chocado aqueles homens e mulheres e dito: esta é a razão porque vocês não vêm a mim, ainda embora eu estou aqui oferecendo perdão e vida eterna. Mas é incrível, ele não diz isso, e ainda embora tudo isso seja verdade, esteja na palavra de Deus, ele não diz isso. Ele aponta apenas uma única razão. E a única razão que disse foi esta: vocês não virão a mim. Por quê? Porque não quereis. Vós não quereis. Ele aponta para a culpa deles. Rejeição aberta. Rejeição em buscar ao Senhor Jesus. Rejeição em pedir perdão. Rejeição em encarar os meus pecados e clamar por vida e salvação. Alguns amigos talvez aqui nesta noite não consigam reconciliar estas duas coisas.
a responsabilidade de uma pessoa pelos seus pecados e os decretos de Deus. Mas Jesus Cristo não tem dificuldade alguma em reconciliar essas duas coisas aqui. E ele diz a eles a verdade: vocês não desejam vir, por isso vocês não vêm. E você nesta noite não deseja vir a Cristo, por isso até hoje você não veio ao Senhor Jesus Cristo. Ó amigo, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está apontando para a vontade como a razão do porquê muitos não vêm ao Senhor Jesus Cristo. Não quereis vir a mim, diz o Salvador. A salvação do homem, se ele for salvo, é inteiramente de Deus. E a ruína do homem, se ele se perder, é inteiramente do homem. E estas verdades saltam da palavra de Deus, andando juntas e de mão dadas, de uma maneira perfeita e sublime, ainda embora a nossa pequena mente não possa compreender com clareza. Por conta de teus pecados, da tua recusa de vir ao Senhor Jesus Cristo, você até hoje não se aproximou do Salvador. Amigo, vir é um ato de movimento, mas eles não se moveriam para ir ao Senhor Jesus e dobrar o joelho diante dele, pedindo perdão por vida. Ir em arrependimento e fé, isto é, dizer: eu sou um pecador, Senhor Jesus, eu preciso lançar fora a minha segurança, eu preciso nascer de novo, o meu currículo religioso não vale nada, eu reconheço, eu creio no que o Senhor está dizendo, eu preciso de salvação. Eles não viriam, eles não clamariam, porque eles não desejavam fazer isso. Em suas mentes, em seus corações, havia alguma razão, havia alguma justificativa. Eles se apegavam àquelas coisas. Ir a Cristo é um ato de movimento, e ir a Cristo requer vontade. Mas você não parece, talvez, nesta noite, desejar. E talvez você diz: eu não vejo nenhuma necessidade de ir a Deus. Eu não estou doente. Há tantas igrejas onde eu posso frequentar, eu não preciso engolir essa conversa, pastor. Eu não preciso que o Senhor me trate desta maneira. Eu vim aqui para ouvir algo que me abençoasse. Eu vim aqui para ouvir algo que me ajudasse para a semana. Eu vim aqui para ouvir algo que me dissesse que Deus me ama do jeito que eu estou. Eu posso permanecer do jeito que eu estou e Ele vai me receber no céu, pastor. Eu não estou pronto para ouvir isso. O meu ego não aceita isso. Eu quero uma mensagem que me traga Ele do jeito que eu estou, que me massageie o ego até eu chegar nele, que Ele me faça ver que Ele me quer. Então, quando eu sentir isso, eu irei. Será que é isso que Ele te segura? E por isso você não deseja vir como um pecador, como uma pessoa que transgrediu a lei de Deus, como uma pessoa necessitada. Será que é o orgulho novamente, este monstro absurdo, nos mantendo longe de Deus, separados de Deus? Talvez você diga: eu não preciso, está tudo bem na minha vida, eu estou satisfeito, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho recurso, alguns projetos. Mas você não percebe que há uma sentença legal pairando sobre a tua cabeça. Talvez você esteja absorvido pelo aqui e pelo agora, e por isso você não tem o desejo de vir ainda. Talvez você seja um adolescente, um jovem, diz: há muita coisa para me fazer, pastor. Eu tenho meus planos de carreira, eu tenho meus planos de vida, eu preciso alcançar estas coisas. Há certos prazeres que eu desejo muito experimentar, e eu sei que vir a Cristo me impedirá de abraçar estas coisas. Eu preciso muito dessas coisas, eu não desejo vir agora. As pessoas suspeitam também. Talvez você suspeite de Deus e da palavra de Deus. Você está preso nas coisas do aqui e agora, aquilo que você pode tocar, ter, comprar. Eu acredito naquilo que eu alcanço. Mas essas coisas são coisas espirituais, abstratas até certo sentido. Elas falam sobre um reino que não é deste mundo, um Salvador que eu não posso ver com os olhos da carne, um Deus eterno, realidades espirituais. Mas eu só creio e confio e me apego àquilo que eu posso tocar, e assim você tem suspeita dessas coisas e você não deseja vir ao Senhor Jesus Cristo. Ir a Jesus requer que você aceite os termos. Muitos não irão a Jesus Cristo porque não querem, não desejam aceitar os termos. Os termos são arrependimento e fé, mas eu não quero vir dessa maneira. Arrependimento é um termo muito duro para as pessoas em nossa sociedade. Arrepender de quê? Eu não sou tão mal assim.
Eu tenho algum valor em mim mesmo. Eu não consigo ouvir esta mensagem do cristianismo evangélico bíblico que fala que em mim mesmo eu nada mereço, eu nada posso recomendar ao meu Deus. E por isso eu não desejo esta mensagem. Alguns querem vida legal, perdão de seus pecados, sim. O senso da culpa removido, sim. Alguns querem vida eterna, o céu, um lugar no céu, mas não querem vida espiritual, isto é, eles não querem ser santificados. Por isso eles não vêm ao Senhor Jesus. Querido amigo, não é nenhum pecado em particular que separa uma pessoa de Deus, porque todo tipo de pecado pode ser perdoado. Não é nenhum limite no poder do Senhor Jesus Cristo. Não é nenhuma doutrina que parece grande demais para mim entender e compreender. Note com muito cuidado o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui neste versículo. Ele está apontando que a perdição daqueles homens e mulheres era por conta de sua recusa de vir como um pecador aos pés do Senhor Jesus, de baixar a crista e elevar a Cristo, Senhor, em seus corações. Eles não queriam fazer isso, e talvez seja isso no íntimo do teu coração, o que te mantém longe de Deus, uma rebelião profunda e um orgulho profundo. Mesmo quando você sente a necessidade de perdão, mesmo quando você vê o final da tua vida chegando, há um orgulho, uma imensa resistência, e por essas razões talvez você não deseje vir ao Senhor Jesus Cristo. Isso mostra como o nosso pecado é mais grave, o estado do nosso coração e a justiça de Deus em condenar o pecador. Oh, meu querido amigo, pense como você se encontrará com o Senhor Jesus Cristo no dia de julgamento. E Ele dirá para você: quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Pense sobre ouvir essas palavras na eternidade. Se você pudesse agora, nesta noite fria, neste dia de domingo, pensar um pouco, por um instante, eu insisto que você faça isso, nós corremos para o final desta mensagem, e você pudesse pensar na eternidade. Quando você já tiver experimentado as aflições do inferno por 1000 anos ali, isto é somente o começo, e esse pensamento vier à tua mente, ele irá trazer amargura e ranger de dentes por toda a eternidade. Oh, eu poderia estar no céu agora, eu poderia estar com aquela minha mãe salva e convertida, eu poderia estar vendo o Salvador, eu poderia estar num lugar de gozo, de alegria, de realidade, de poder na mente, de liberdade. Eu poderia estar no céu neste exato momento por todo este tempo, se somente eu tivesse ido ao Senhor Jesus Cristo. Maldito o orgulho, maldita a ignorância que me manteve longe de Deus, malditos pecados que eu amei, malditos conselhos da carne que me afastaram do Senhor Jesus Cristo, maldita a cobiça, maldita negligência que me manteve longe do meu Salvador, e eu não quis vir ao Senhor Jesus, embora Ele estivesse o tempo todo me chamando, estendendo a sua mão. Levante-se, amigo, a tua alma está em perigo. Você não sabe em que momento, nem eu, nós iremos partir. Há uma ilusão tão poderosa que toma as nossas mentes quando nós saímos por esta porta e vemos os carros, e vemos as lojas, e essa é a vida, e aquela mensagem ficou para trás, eu tenho semana e anos pela frente. Essa é uma ilusão, esse é um engano, essa é uma mentira do mundo e de um coração não regenerado. Você somente tem o aqui e o agora, e se você não buscar a Ele, enquanto Ele estende a sua mão de misericórdia, você terá que ouvir da voz do Salvador: apartai-te de mim, malditos, para o fogo eterno. Oh, meu querido amigo, atente para isso. Ouça essa palavra: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim. O que significa isso? Vir a Jesus Cristo significa que você entende agora a tua necessidade espiritual de perdão. Isso significa vir a Jesus. Vir a Jesus significa que você compreendeu pela primeira vez que você está separado do Senhor Jesus e de Deus. Você está condenado. Vir a Jesus é isso, é reconhecer isso. Vir a Jesus significa reconhecer e cessar a tua rebelião em teu coração, e abaixar os braços e levantar a tua alma e clamar: tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. Vir a Jesus significa isso. Buscar reconciliação, render o orgulho, deixar todo o antagonismo. Ter vindo a Jesus significa que agora você foi aceito por Ele.
que você passa da morte para a vida, de um boneco nas mãos do diabo, de uma vítima de si mesmo, para um filho de Deus, para a comunhão com Deus vivo, para a salvação e certeza de vida eterna. Como vir a Cristo? Você vem a Cristo, não há nenhum lugar geográfico específico. Você não precisa ir a uma igreja, você não precisa ir ao topo de um monte, não precisa ser de madrugada. Vir a Cristo é vir a Ele, é dirigir a tua alma em oração. Você confessa a Ele os teus pecados. Talvez você comece olhando para si mesmo, remoendo e pensando sobre si mesmo, e de alguma maneira você tenta na tua alma se projetar para o céu e fazer sentir alguma coisa, sentimentos, mas de repente você abaixa os braços, engole as lágrimas e olha para o Senhor e diz a Ele o que você é, o que você tem feito, o teu pecado. Você olha para Jesus com a tua alma e você clama por vida ali, você dirige o teu ser a Ele, os teus pecados, clama por perdão e salvação. Não é ir em lugar nenhum geográfico, é vir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você deve ir ao Senhor Jesus. Venha como você está nesta noite, vá você mesmo a Ele. Não envie a Ele a tua religião, o teu batismo, a tua tradição, dizendo a Ele: eu tenho isso, ó Senhor. Não deixe para depois, vá agora como você está nesta noite. Deseje reconciliação com teu Criador, confie nele, venha do jeito em que você está. Vá direto ao Senhor Jesus Cristo, não pelo batismo, não por se tornar um membro na igreja, não por querer participar. Não tente consertar a tua vida, venha a Ele que Ele irá te consertar. Cabe a Ele salvar, Ele é o Salvador. Não diga a si mesmo no teu íntimo: eu não sinto o suficiente ainda. Você não será salvo pelo que você sente, você será salvo pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é o sentimento que deve te impedir de vir a Cristo. Ainda que você sinta frio, ainda que você não entenda completamente esta mensagem, ainda que ela seja dura e confrontadora, estas palavras diretas do Senhor Jesus Cristo, venha como você está, por perdão, por salvação. Não diga isso a Ele, não espere aprender da Bíblia tudo, sem esperar. Onde você está aqui nesta noite, você virá, você terá os teus pecados perdoados por fim. Como será o final da tua jornada aqui deste lado do céu? Eu espero que sim, meu jovem. Eu espero que sim, senhora. Eu espero que você venha ao Senhor Jesus Cristo e você entenda isso e experimente esse perdão. Está tão próximo, bem aí diante de você. Apenas um olhar de fé, apenas um clamor do coração. Ele está distante? Não, Ele está próximo de ouvir o teu clamor. Tão perto está o Senhor de quem se aproxima dEle. Querido amigo, você se aproxima de Cristo, você o busca em oração, você o encontra em arrependimento, você é salvo e você é salvo para sempre.